Oi, gente, eu sou Ângela, professora de Gramática e Redação no Colégio Sigma, e minha companheira Daniela Barbosa, professora de Literatura do Colégio Sigma. Nessa questão, nós temos aqui um hibridismo de gênero. Por quê? Porque nós temos um romance, um fragmento do romance O Mulato, do Aloysio Azevedo, que é o marco do naturalismo brasileiro, relembrando a vocês, realismo e naturalismo são estéticas literárias que acontecem concomitantemente, porém com características bastante distintas, sendo que o naturalismo vai se basear na ideia do determinismo, até porque os naturalistas acreditavam nas teorias raciais que perduraram no século XIX e adentraram o século XX. Então vocês vão perceber que a discussão da questão é justamente o fato de o personagem, que é o mulato, cujo nome é Raimundo, que vive um amor impossível com a sua prima Ana Rosa, vai se despedir dela por meio de uma carta. Então aqui nós temos dentro da narrativa a inserção de uma carta, que a Ângela vai trabalhar o gênero rapidinho depois com vocês, para tratar justamente do fato da impossibilidade amorosa, porque ele é preto. Então vamos lá para a questão, nós vamos primeiro aqui para o comando. Aloysio Azevedo produziu uma obra plural, dividida entre os romances românticos, porque ele não começa no naturalismo, ele começa no romantismo, e esse comando é bem típico do Enem. Não precisam se preocupar, eles vão contextualizar a estética literária do autor para vocês. Então, no Enem, você não precisa ficar decorando autor, escola literária. Isso não faz parte da perspectiva de competências e habilidades. E sim você entender em que sentido o discurso naturalista se faz presente nesse fragmento. É mais ou menos assim, você vai aplicar a teoria à prática, né? Você não vai se preocupar com as nomenclaturas. O que você tem que se preocupar são as características daquele determinado gênero. Assim é muito mais fácil você compreender a questão, porque o Enem leva em consideração a sua habilidade de interpretação. Então você usa a teoria dentro da própria questão, tentando compreendê-la. O texto em questão é representativo do naturalismo, portanto estética vigente no final do século XIX. Nesse fragmento, o narrador expressa fidelidade ao discurso naturalista, pois relaciona posição social, padrões de comportamento e condições racializadas. Então, olha só, essa é a discussão determinista. A impossibilidade de um amor, porque a Ana Rosa é branca, o Raimundo é pardo, e com isso há um racismo estruturado no romance. Condição racializada como causas de seu adeus à amada, essa é a nossa alternativa. As demais versam acerca de uma romantização impossível, que é mais própria do romantismo. Tá? Então vocês vão perceber que a única alternativa que vai trazer justamente essa questão de gênero, raça e classe é a alternativa A. Rapidamente, nós vamos falar de um gênero muito importante, que é a carta. Toda carta, ela apresenta uma característica primordial. O que é? A interlocução. O que significa a interlocução? Todas as vezes que nós falamos em interlocução, nós falamos em conversa com o leitor imaginário. E essa conversa, ela é existente durante todo o momento dentro dessa carta. O primeiro momento que nós temos é logo no início, quando ele coloca o vocativo. E ele se apresenta outra vez dentro desse texto. Outra marca muito importante são os questionamentos feitos. Tá? Então, a indagação, essa pergunta reflexiva, ela leva à marca de interlocução. Isso é uma característica importantíssima que diferencia a carta. Toda carta, seja ela argumentativa, seja ela uma carta pessoal, tá? Ela precisa apresentar esta marca, a marca de interlocução. É isso que difere, por exemplo, a carta argumentativa de uma dissertação argumentativa, a interlocução. Outro detalhe importante, as partes estruturais que compõem uma carta. Nós não temos aqui local e data, mas nós temos o vocativo, o corpo, a despedida e a assinatura. Então, essas partes estruturais são essenciais qualquer que seja carta aberta, carta argumentativa ou até mesmo uma carta pessoal.